Quero agradecer pela vida de cada uma, em especial nessa noite, pela vida da pastora Fernanda Brum. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dela. Vocês não sabem, mas eu vou contar. A primeira vez, gente. Primeira vez que eu preguei, não vou conseguir. Eu lembro quando o telefone tocou e falaram assim: você foi convidada para pregar uma conferência de mulheres. Ninguém fazia ideia de quem eu era. E a conferência era profetizando as mulheres. Aí eu lembro que ligaram e falaram assim: olha, tem que ter um banner por causa de um stand para a loja, se você tiver material. Aí eu falei: mãe, tem que ter banner. Aí a minha mãe falou: a gente tem o banner do seu aniversário. Diante de Deus. Eu lembro da minha mãe com o secador desamassando o banner do meu aniversário. E nós levamos para lá uns vestidos que ela confeccionava. E quando eu cheguei lá, era uma conferência gigantesca, que todo mundo sabe que é a conferência da pastora Fernanda Brum. E ela liberou uma palavra sobre a minha vida, uma palavra profética. E por que eu estou tão emocionada? Porque eu quero agradecer a Deus hoje pela vida da pastora Fernanda, do pastor Emerson. Obrigada por uma oportunidade que vocês me deram há um tempo atrás. E eu quero louvar a Deus, porque eu não tinha nada, mas eu tinha uma promessa. Minha amiga estava aqui, que trabalhava comigo. A gente só na luta. E eu quero que você saiba que quem tem uma promessa de Deus tem tudo. Tudo. Quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Você só precisa crer na palavra, se agarrar nela, independente do que as circunstâncias dizem ao seu respeito. Eu estou aqui com prova viva para dizer isso para vocês. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse, capítulo de número 3. Versículo de número 8. Nós estamos tendo a honra também de receber. Por favor, corta isso da filmagem, tá? O pastor Emerson. Aplauda o Senhor pela vida do pastor Emerson. Nós estamos tendo a honra de receber o pastor Alcir. Aplaude mais forte. Toda vez ele fala: não vou fazer alguma coisa e tal, mas ele não se aguenta. Obrigada, amor, por tudo. Te amo. Apocalipse 3, versículo de número 8. Gente, eu também quero agradecer a todas as voluntárias. Pelo amor de Deus, aplauda o Senhor pela vida delas. Vai me ajudando, porque eu estou muito emocionada, eu te esqueço tudo. Eu quero agradecer a Deus pelas voluntárias. Gente, o povo chegou cedo. Vocês não têm noção do quanto essas meninas trabalharam. Pastora Thalita, pastora Kathleen, fica de pé, por favor. Pelo amor de Deus. Todas as coordenadoras do PIN, que Deus abençoe a vida de vocês, nossas intercessoras. Quero agradecer a cada patrocinadora que nos ajudou, que acreditou na gente. Obrigada. Eu profetizo que esse ano será um ano de abertura de portas de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Eu não vou demorar e
diferente de todas as vezes, eu hoje vim literalmente em rápidas palavras dizer aquilo que Deus colocou no meu coração nessa tarde para esta noite. Quem achou, diga amém. Está aqui também no telão, se você não achou. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti tenho posto uma porta aberta e ninguém poderá fechá-la. Porque tens pequena força, mas tens guardado a minha palavra e não negaste o meu nome. Se você pode, olhe para quem está do seu lado e diga para ela: não é sobre a quantidade de força, é sobre a decisão do coração. Fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Nós queremos te ouvir. Nós confiamos em ti, cremos em ti, sabemos que essa obra só o Senhor opera, ninguém mais. Fiéis e verdadeiras são as tuas palavras, Senhor. E quando o Senhor as libera, ninguém pode invalidar. Então, libera uma palavra rema para nós nessa noite. E que ao sairmos daqui, Senhor, possamos estar totalmente munidas da convicção daquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Usa o vaso, é de barro, é pequeno, mas é teu. Fala com o povo, porque o povo também é teu. Fique à vontade no ambiente, a casa é tua. Quem manda aqui é o teu Espírito. Quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor. Então somente glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Hoje as meninas estiveram lá em casa e eu disse a elas: gente, eu estou muito preocupada. Deus não falou nada comigo. Foi? É a hora do almoço. E aí elas falaram: e aí? Eu falei: eu vou entrar naquele quarto ali. E eu só saio dali depois que Deus falar alguma coisa comigo para hoje. E aí eu até brinquei e falei: imagina 9 horas eu ligando para vocês chorando, dizendo: não vou não. Mas quando eu sentei, o Alci chegou e eu estava chorando bastante. Porque o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas ao meu coração e ele me disse: eu quero que você conscientize cada uma delas que estão lá sobre a importância que elas têm no meu reino, sobre a responsabilidade que elas têm diante de mim. E eu quero que você lembre a elas, diga a elas, que eu ainda sou o mesmo. E aí eu comecei a me perguntar: Deus, por que o Senhor quer que eu diga isso, que o Senhor ainda é o mesmo? Ele me disse: porque o passar dos tempos, as circunstâncias, as adversidades, as frustrações, as tentativas que não deram certo, fizeram algumas delas esquecerem de que eu permaneço sendo aquele que sempre fui. Então eu já quero começar essa mensagem dizendo a você: eu não sei como você entrou aqui hoje, mas como profetisa do Senhor eu declaro que tu volta para casa cheia de fé no teu coração outra vez. Essa frieza espiritual que se apossou de você não terá mais espaço na tua vida, porque tu vai voltar a confiar no Deus que te escolheu. O livro que nós lemos, o Apocalipse, foi escrito pelo apóstolo João, mais precisamente quando ele estava aprisionado na ilha de Patmos. E eu não sei se você conhece, mas ele recebe uma visão, e o próprio Senhor faz uma visita, aproximadamente 1 ano e meio depois que ele está lá aprisionado. João não era mais um garoto, já era um senhorzinho de idade, e ele é exilado nessa ilha, onde ficavam os piores criminosos, exatamente porque Domiciano diz: você escolhe, ou você para de pregar isso que você tem pregado, ou eu vou te lançar numa prisão. Lá está ele, preso pela causa. Passam meses e nada,
E depois de 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, a Bíblia diz que um ser aparece diante dele, e ele, quando vê, cai como morto. E ele diz: não temas, João, sou eu mesmo, eu estou vivo, estive morto, mas estou vivo. E o próprio Senhor começa a trazer a ele a revelação do Apocalipse. Só que começa direcionando as igrejas da Ásia Menor, igrejas que estavam vivendo período de perseguição, principalmente debaixo do reinado de Nero e depois Domiciano. Em uma dessas igrejas, que é a igreja de Filadélfia, a palavra para ela é diferenciada. A palavra para ela avisa para eles que, ao anjo da igreja você diz que quem está dizendo isso é aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que quando fecha ninguém abre. Primeiro recado que Deus estava mandando para Filadélfia: lembra que eu sou o dono da chave, e que quando eu determino a abertura de alguma porta, ninguém pode fechá-la. Mas também quando eu determino que ela se fechará, ninguém pode abri-la. Eu quero que você seja profeta para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: lembre, o Deus que você serve é o dono da porta. Fala para ele: pode parando. Fala para ela: pode parando de tentar se encaixar em padrões de homens para entrar em portas que Deus abre. Você não precisa se vender, você não precisa se corromper, você não precisa se... Não. Se eu não me render ao sistema, eu não entro. Se eu não for do jeito deles, eu não entro. Deus está dizendo: eu sou o dono da porta. Eu te coloco onde eu quero, eu te levo onde eu quero, eu te promovo para onde eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Oh. Ah, mas e se não gostarem de mim? Briga com quem tem a chave nas mãos. E ele começa dizendo: lembra para eles que eu conheço as obras deles. E literalmente as obras no original é o ergon, todo o trabalho, todo o esforço, todo o cansaço, todo o desgaste. Deus já começa dizendo o seguinte: eu conheço. Talvez aquilo que ninguém saiba, que ninguém vê, que ninguém reconhece, é a fase que a gente diz: não tem ninguém para dizer, eu vi que você fez. Aí ele está dizendo: eu conheço o que ninguém conhece. Eu vim pregar hoje profetizando mesmo. Pega na mão dessa mulher que está do seu lado, chacoalha ela e fala para ela: a tua alegria não está no reconhecimento da terra. Fala: a tua alegria é saber que por mais que fique oculto da terra, nada passa desapercebido do céu. Pode não estar no livro da terra, mas o Senhor está dizendo: eu estou vendo tudo. Alguém pode não ter visto, alguém pode não ter sabido, mas Ele está dizendo: eu sei tudo. Bendito seja o Senhor. E a maravilha de tudo isso é porque tem sementes que foram lançadas na terra e que parecem que se perderam com o tempo, e que Deus se esqueceu, e que ninguém viu, e que ninguém sabe. E Ele te sentou nessa cadeira nessa noite para dizer: não vai ficar nada para trás, eu sei de tudo. Eu quero liberar uma palavra profética
profética sobre a vida de vocês. Chegou o tempo de sementes antigas começarem a germinar. Chegou o tempo de sementes que estavam debaixo do solo e passou muito tempo e alguém até se esqueceu. Deus te trouxe aqui para te dizer: porque conheço as tuas obras, eu te digo hoje, vou fazer germinar. Tem orações que ninguém viu, pedidos que ninguém nem sabe. Tem lágrimas que ninguém nem imagina. Você está sentado do lado de uma pessoa que você não faz ideia da história. Quem te vê arrumada aí dando glória, quem te vê de pé pregando, com cara de vaso, jeito de profeta, não sabe nem 5% do que realmente são as guerras que você enfrenta para estar de pé. Talvez alguém até olhe e diga: eu gostaria de ser como ela, queria ter a vida dela. Mas só você sabe o que as pessoas não sabem. Só você conhece os bastidores que ninguém conhece. Mas eu amo o Senhor, e Ele deixa sempre claro isso para a gente. Fica tranquilo, porque tu nunca vai sair no prejuízo. Caminhando comigo não é ter prejuízo. Caminhar comigo não é uma vida de prejuízos, não, ao contrário. Saiba que eu sei sobre a tua história o que ninguém sabe. Mais uma vez, traga conforto ao coração dessa pessoa que está do seu lado e diga para ela: fica tranquila, porque o amado da tua alma conhece o que você precisa que Ele conheça. Fala, fica tranquila, porque o que você não tem nem coragem de orar, Ele sabe. Tem coisas que você nem verbaliza, Ele sabe. Tem dores que você não divide com ninguém, Ele sabe. Tem guerras que você evita falar, e Ele está dizendo: eu sei. E porque sei, te trouxe nessa noite para dizer: não vai ficar do jeito que está. Não vai ficar do jeito que está. Eu conheço. E porque conheço as tuas obras, eis que tenho posto. E eu procurei as traduções, procurei no original, procurei para saber, e literalmente tenho colocado. Em algumas traduções já coloquei. Não é colocarei. Deus não está falando de um futuro. Jesus não aparece a João para falar sobre um futuro. Ele está falando para João dizer à igreja sobre um presente. E qual é o presente? Tenho colocado agora o que? Diante de ti uma porta aberta. Eu acho interessante que diante de mim está apontando para que eu caminhe para frente. E Ele deixa claro: já está adiante. E quando eu li isso, Deus me disse: fale para elas que tem algumas pessoas procurando o que já está diante delas. Seu problema é que você está andando para trás, andando para a direção errada. E o Senhor está dizendo: eu coloquei diante de você. Deus me trouxe aqui nessa noite para pregar a alguém que precisa urgentemente se reconectar com o GPS do céu, para entender qual é a direção certa, para
para parar de ficar tentando buscar no lugar errado aquilo que não é o que Deus tem te proposto. Quando Ele diz, eu tenho colocado, já está. Ele está falando, eu não estou falando de futuro, eu estou falando de presente. E você está com expectativa em coisas, e Deus está dizendo, se você pudesse olhar o que eu tenho feito pelo teu presente. Eu quero pedir que as intercessoras fiquem ligadas, onde elas estiverem, por favor. E comecem a orar. Porque Deus vai quebrar cadeias que estão prendendo mentalidades nessa noite. Essa noite é uma noite de libertação. Porque o recado que Deus manda à igreja de Filadélfia é: já está diante de você. Fala para essa pessoa, já está diante de você. Fala, já está diante de você. Já está diante de você. Não vai chegar. Muitas vezes eu profetizo dizendo, eu profetizo que daqui a uma semana, que daqui a um mês, que daqui a um tempo, mas hoje eu vim dizer para vocês que não vai acontecer, já está. O que está diante? Ele diz, uma porta aberta. O que é uma porta? Você já parou para refletir no que é uma porta? Bom, eu tenho um anexo do lado de lá. Nós temos um espaço fora daqui. Ali fora onde você entrou é um espaço fora daqui. E aqui dentro é um outro espaço. Tudo isso aqui fechado. Aqui tem um espaço. E vamos supor que ali fosse só a parede. Só a parede. Você estaria totalmente limitado até onde? Até ali fora. E ficaria uma vida inteira tentando imaginar o que tem aqui dentro. Mas essa parede seria uma limitação diante de você, dizendo, você não pode visualizar o que tem lá dentro. Qual é a forma de resolver isso? Qual é a forma? Quando se é construída a parede, logicamente, já se coloca o lugar da... Porque porta fala de acesso. Quando Deus diz que está colocando uma porta aberta, Ele está dizendo, estou te dando um acesso que você ainda não tinha, para experimentar o que você ainda não experimentou. Pelo amor de Deus, isso aqui é uma palavra profética. Estenda a mão aí agora e eu libero isso sobre a sua vida. Eu profetizo que dentro de poucos dias você se conectará com o novo acesso que Deus já liberou sobre a tua vida. Tu não vai ficar tateando no escuro, não vai ficar perdida e nem confusa. Deus está dizendo, passa pelo acesso que eu te dei. Portas falam de acesso. Só que o interessante é, ali tem uma porta. Só que não adianta nada alguém chegar ali agora, porque ela está fechada. Existem acessos que já foram liberados, mas que são autorizados só a alguns. Existem acessos, principalmente na terra, onde eles são selecionados para que alguns entrem e outros não podem entrar. O que eu vim te dizer nessa noite é que para cada um especificamente, porque só você sabe qual é o nível do acesso que você precisa. Talvez para alguém acessar o coração do filho outra vez seja o maior milagre que Deus possa operar agora. Oh meu Deus, eu quero pedir às intercessoras que orem. Talvez para alguém acessar de novo o coração do marido
seja o maior presente que Deus possa devolver. E eu amo porque Deus não diz qual é a porta. Deus só diz para Filadélfia: o acesso que vocês precisam, eu estou concedendo a vocês agora. Eu quero que você seja profeta. Levante do seu lugar, dê um salto e bata na mão de pelo menos 5 pessoas. É isso mesmo. Pastora, que loucura, a igreja está cheia. Não, mas há poder numa palavra profética. Tu vai dizer para 5 pessoas agora: passa pelo acesso que Deus liberou para você. Sai do teu lugar, fala para alguém, fala: passa pelo acesso. Seja qual for a área que você precisa. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, tem profeta para crer nisto. Oh meu Deus, chega de limitação, chega de limitação. Deus está dizendo: vai, vai, vai. Talvez alguém me ouça agora e pense assim: tudo que eu precisava hoje era que Deus me devolvesse o acesso de volta à presença dEle. Tudo que eu precisava hoje era que Deus me devolvesse de novo o acesso ao chamado que Ele me deu. Tudo que eu precisava de novo, Gabriela, era que Deus me devolvesse o acesso. Eu perdi. Senta dando glória. E aí Ele nos reuniu nessa noite para dizer: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Então não há dúvidas, não é um acesso restrito, é um acesso liberado. E Ele já deixa claro: e ninguém poderá fechá-la. Pastora Fernanda, Ele não diz: e ninguém tentará. Ele diz: ninguém poderá. O verbo poder fala de autorização para, potencial para. O que Ele está dizendo é: os opositores da tua alma tentarão, mas eles não terão legitimidade para. Oh meu Deus do céu, aleluia. Você está preocupado com guerra falsa, porque o que Deus está dizendo é: ninguém pode fechar a porta que eu abri. Só que o teu problema é que tu está do lado de cada porta, brigando com inimigos falsos. E o que Deus está dizendo é: para de lutar falsas guerras, porque não adianta a porta aberta diante de mim, se eu não fizer. O problema de algumas pessoas nessa noite é que a porta está aberta, mas elas não fizeram. Sabe por quê? Porque toda vez que eu decido fazer isso, eu estou dizendo tchau para o que estava aqui. Para desfrutar de novos acessos, você precisa abrir mão de alguns. Para viver o novo tempo, você tem que dar tchau para o tempo antigo. Decisões vêm acompanhadas de renúncias. E eu até escrevi isso hoje. Tem renúncias que as pessoas nunca saberão o nível da dor. Só você e Deus vão saber o nível da dor que aquilo te causou. E Deus ainda trouxe mais ao meu coração: não tente achar lógica ao ver Abraão caminhando com Isaac para a terra do Moriá.
Porque não tem lógica. Renúncia não se explica. Renúncia se vive. E como boca de Deus para alguém que chegou aqui hoje, eu vim dizer para você, quanto tempo mais você vai perder sem desfrutar do acesso que o Senhor abriu para você? Você sabe que foi Ele que te trouxe aqui? Você sabe que foi Ele que te sentou aí nessa cadeira? E está dizendo para você, não adianta. Você sabe que longe de mim não funciona. Você nasceu para mim. Tua origem sou eu. Dá o passo que você precisa dar para o acesso que você vai viver. E o lindo é que ele diz: porque tiveste pouca força, mas guardaste a minha palavra. Não é sobre o quão forte você é sobre o quão decidido você está. Gabi, você não está entendendo, eu não tomei essa decisão ainda, porque eu acho que eu não vou ter força para sustentar ela até o final. Quem é que disse que é você que sustenta essa decisão? Deus te trouxe aqui para dizer que não é sobre você. Você dá o passo que tem que dar, e quem sustenta o resto é o meu Espírito em você. Pelo amor de Deus, fica ligada para compreender o que Deus está fazendo aqui. Deus está te trazendo de volta. Deus está te puxando outra vez. E Ele está dizendo, tu sabe que longe não dá. Por isso eu estou dizendo, eu sei o limite da tua força. Teu inimigo pode tentar zombar de você dizendo, não tem força suficiente para viver o que Deus falou que viveria. Aí Deus te trouxe aqui para dizer, Ele vai ter que lidar com a ideia de que mesmo tendo pouca força, eu colocarei diante de ti um acesso surpreendente. Profetiza mais uma vez para esse crente que está do seu lado e diga para ele, passa pelo acesso. Desfrute do novo tempo. Fala para ele, dê o passo que você tem que dar. Viva a nova estação que está diante de você. Não é possível que você vai continuar no ambiente sobrenatural, vivendo uma vida natural. Deus te trouxe nessa noite para dizer, eu quero te arrancar de tudo que te limita e quero te levar ao novo tempo. Se ninguém fecha o acesso, qual é a única forma de não se acessar essa porta? Não passando por ela. Porque eu poderia dizer, a porta está aberta, mas cuidado que alguém pode fechar. Ele deixa claro, ninguém fecha. Se ninguém fecha, qual é a única forma de não acessar? Não entrando. É o que Deus está nos dizendo nessa noite. Para os próximos dias, o convite está feito. Para o novo tempo, o convite está feito. Para a nova estação, o Espírito Santo está dizendo agora, vem. Agora só resta saber, vai continuar no mesmo ou vai se permitir viver mais? Cadê você que está aqui, que ouviu a voz de Deus,
Talvez você não é evangélico, ou talvez você já frequentou culto, talvez você é participante de culto, já vim algumas vezes, pastora. Posso ser sincera, pastora, eu te ouvindo aí agora, não sei, isso tocou em mim. Eu acho que Deus está me chamando de volta. Tem alguma coisa separada para a minha vida e eu quero viver. Eu sei que Deus me escolheu, eu sei que Deus tem uma obra na minha vida. Eu não quero mais atrasar o chamado de Deus para mim, eu não quero mais não. Eu quero viver tudo que Deus tem para a minha vida. Você está aqui, você sabe que você é uma escolhida, sabe que a obra que Deus tem na tua vida é grande. Você sente teu coração pulsar diferente. Você sabe que Deus quer te usar. Porque hoje você vai dar um passo à frente. E algo vai ficar para trás.